A partir das premissas expostas acima, Taylor determina os 5 princípios da administração científica, os quais nós vamos ver logo a seguir. O primeiro princípio da administração científica, segundo Taylor, é o princípio de planejamento. Este princípio nasceu das observações de Taylor de que o operário, quando chegava novo em uma fábrica, ele aprendia o seu serviço a partir da observação dos mais antigos, e que cada um utilizava métodos e ferramentas diferentes para executar a mesma operação. Tudo isso se mostrava muito contraproducente. Por isso ele retirou do operário o poder de determinar o seu próprio procedimento, impondo-lhe um fluxo de tarefas, ferramentas e materiais resultantes da análise científica do trabalho. É a esta análise científica do trabalho e aos resultados que ela produz que nós chamamos de princípio de planejamento. O segundo princípio da administração científica para Taylor é o princípio de preparo. Este princípio se concentra em 2 vertentes. A primeira é a do homem ideal para o cargo. Já a segunda é a do arranjo físico ideal para a produção. Estas 2 vertentes nós vamos estudar logo a seguir. Na vertente do homem ideal para o cargo, a atenção dos pioneiros se volta para a seleção do operário mais adaptado ao desenho do cargo e para o seu treinamento, para que este atue conforme o método planejado pela empresa. Isto é, dado pela única maneira certa de executar o trabalho. Esta única maneira certa, obviamente, é aquela determinada cientificamente pela administração da empresa. Na vertente do arranjo físico ideal para a produção, os proponentes da administração científica se voltam para a preparação de máquinas, equipamentos, ferramentas e materiais em um layout disposto a proporcionar redução de todos os movimentos do operador, aqueles estritamente necessários e predeterminados de modo a maximizar a produção. O terceiro princípio da administração científica para Taylor é o princípio de controle. Esse princípio até parece soar estranho dentro do arcabouço taylorista, uma vez que essa corrente ela considera que todo o desvio existente da produção padrão se dá pela falta de um planejamento adequado. A gente pode até dizer que, talvez, o excesso de supervisão sobre o operário se dê pelo reconhecimento inconsciente da necessidade de se manter dentro dos padrões esperados aquele único fator de variabilidade que não pode ser imobilizado em estado perfeito, o homem. Desse modo, o operário deverá se mover ao longo das tarefas do seu cargo, no ritmo determinado e conforme os movimentos pré-estabelecidos, tendo a sua atuação monitorada rigorosamente por um supervisor ou vários, comparando a produção alcançada com os resultados esperados. O princípio de controle é importante, pois poderá demonstrar a oportunidade de melhorias nos processos, seja pela possibilidade de aperfeiçoamento, seja pela correção de desvios, sem falar ainda que a ferramenta que permitirá a premiação do empregado pelo atingimento ou superação dos padrões estabelecidos. O quarto princípio da administração científica é o princípio da execução. Este princípio trata da distribuição de atribuições e responsabilidades aos operários para que a execução do trabalho seja disciplinada. O princípio da execução nada mais é do que uma reafirmação da divisão do trabalho. Coloca-se por ele o operário em uma posição muito limitada. Ou seja, por este princípio, o papel do operário na empresa se restringe ao de mero executor de tarefas do seu cargo, como bem diria Taylor a Schmidt, o seu homem de primeira classe, obedecendo estritamente às ordens de seu supervisor, sem contestações. E por fim, o quinto princípio, que é o princípio da exceção. Por este princípio, facilita-se muito o trabalho do gestor, o qual não deve considerar o desempenho médio como um problema que deva chamar a sua atenção, mas sim os desvios da produção padrão, de modo que apenas os problemas mais importantes sejam passados para os níveis hierárquicos superiores, enquanto os problemas menos graves devam ser encaminhados para a solução dos níveis hierárquicos inferiores. Se você ficou com alguma dúvida ou deseja que eu explore melhor alguns dos assuntos tratados na aula, deixa aí embaixo nos comentários que pode ser que eu grave um novo vídeo tratando melhor do assunto que você indicou. Muito obrigado por assistirem este vídeo até o final e até a próxima aula.